és tão forte, és orgulho da princesa do norte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o Fute Cearacast, um podcast que fala de futebol, de história, de notícias dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense. Hoje vamos contar a história do título do Guarani de Sobral em 2010, pela Série D de dado, campeão em 2010. Vamos lutar, vamos ganhar. O torneio da quarta divisão do Brasileirão estava na sua segunda edição e contou com 40 equipes. Foi 436 gols em 64 partidas, uma média de 2,66 gols por partida. O artilheiro da competição foi Danilo Pitbull, com 11 gols. Uberaba, Minas Gerais, teve o melhor desempenho da primeira fase, com 18 gols. Operário e Santa Cruz, na primeira fase, tiveram a melhor defesa, levando apenas 3 gols cada. O Guarani de Sobral liderou seu grupo na primeira fase. Já o América do Amazonas ficou em segundo lugar no grupo A1. O time de Sobral estreou em casa contra o Sampaio Corrêa no dia 18 de julho, no estádio do Junco, para um público de 1.312 torcedores, e não passou do 0-0 na estreia. A estreia do Guarani de Sobral contra o América, contra o Sampaio Corrêa, né? Vamos ver aqui, ouvir um pouco dessa estreia do Guarani de Sobral. Não passou pelo Sampaio Corrêa do Maranhão. O jogo ficou mesmo no 0-0. O Guarani volta a campo dia 25 para enfrentar o Flamengo do Piauí. O jogo vai ser fora de casa. É isso aí, a estreia do Guarani de Sobral. Você escutou aí na voz de Antero Neto. Na segunda rodada, no Albertão, no dia 25 de julho, o Bugre Sobralense enfrentou o Flamengo do Piauí e ficou no 2-2. Danilo Pitbull abriu para o rubro-negro cearense. Rony empatou para o time piauiense. Depois, Alberto colocou de novo o Guaraçol em vantagem. E no fim da partida, Ricardo Oliveira deixou tudo igual. Vamos acompanhar a repercussão desse jogo, desses gols. Flamengo 2-2 com o Guarani de Sobral. O time do Piauí aí conseguiu aí fazer o empate contra o Guaraçol. Vamos acompanhar como foram esses lances. Ontem o Guarani saiu na frente, a jogada do Jean, que é bom meia, né, dentro do Campeonato Cearense. Fez um bom Campeonato Cearense e está repetindo a dose aí do brasileiro. E o gol aí do Danilo Pitbull, que agora defende o Guarani. Artilheiro. Né? Exatamente. Sabe, conhece ali aquele terreno, o Guarani fez 1-0 com o Danilo. Aí o Rony empatou no comecinho do segundo tempo, a bobeada da zaga do Guarani, ó. Ele bateu bem, não deu pro goleiro Vantuí pegar. A defesa do Guarani falhou neste gol e você vai ver, falhou mais feio ainda no outro gol, esqueceu de marcar. A gente vai ver o gol de Paulo Roberto daqui a pouquinho, mas o Guarani também segue sem vencer, né? Empatou a primeira partida em casa, foi um 0-0, a queda do Descessades, e nessa estreia aí do Oliveira Lopes, o Oliveira Canindé, mais um empate. Aí o gol do Alberto, gol de falta, pontuou ali com a sorte, que a bola bateu na barreira, né? Abriu ali a barreira. E enganou o goleiro Erivelton, da equipe do Flamengo. E a bobeada, a segunda bobeada, né, PC? Olha só, zagueiro brasileiro tem mania de marcar a bola e esquece de marcar o atacante, né? Como é o nome do rapaz? Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira foi lá e agradeceu o presente. Pois é. Futebol cearense aí, o Guaraçol
que aí jogava a sua partida aí e permanecia com empates, 2 empates nas 2 primeiras rodadas. Na terceira rodada do grupo A3, no dia 31 de julho, no estádio do Junco, o Guarani de Sobral desencantou e venceu o J5 Lideral por 4-0, diante de 7.057 torcedores. Os gols da partida foram de Alberto, Danilo Pitbull, Jean e Leandro. Aí a vitória do Guarani de Sobral contra o J5 Lideral, 4-0. Sobral venceu a primeira partida na Série D. Está invicto na competição e agora lidera a chave A3. Confira os gols da partida contra o JV Lideral no estádio do Junco. Alberto abriu o placar de fora da área aos 24 minutos do primeiro tempo. 5 minutos depois, cruzamento pela direita e Danilo Pitbull de primeira marca o segundo do Cacique. Somente no segundo tempo, Jean invadiu a área e ampliou o placar. E nos acréscimos, aos 47 minutos, Léo Olinda completou a goleada do Guarani de Sobral. 4-0 sobre a equipe do JV Lideral. As duas equipes voltam a se enfrentar novamente no próximo sábado, mas desta vez no Maranhão. Tá aí, primeira vitória do Oliveira Canindé e o Guarani mostrando a força do futebol cearense também na Série D, né, Alan? Sabe, minha bela, tá bem na foto. O Guarani, como sempre, né? O Guarani sempre brilha nas competições, um time raçudo, determinado e que decide, na hora que viu que o Dessessade não daria certo, com aquele discurso dele muito longo e muito parecido com monge tibetano, então o que fez? O Guarani trocou de técnico imediatamente e trocou para muito melhor, e aí está a campanha do Guarani de Sobral. Viva o Cacique do Vale, hein, minha bela? Sem dúvida alguma, A Fabiane Caxan e o Alan Neto aí comentando essa vitória do Guarasol. Aí começando uma arrancada de futebol de primeira, grande futebol do Guarani de Sobral. Um grande futebol que no dia 7 de agosto, no estádio Frei Epifânio, em Imperatriz, no Maranhão, para 835 almas presentes, o time do interior cearense conheceu sua primeira derrota. Para o J5 Lideral, gols de Daniel Barros, Valdanes e Toninho. Na quinta rodada, no dia 15 de agosto, jogando em casa novamente, o Guarani de Sobral se redimiu perante sua torcida e aplicou uma goleada sobre o Flamengo do Piauí por 5-0, com 2 gols de Vanderlei, 2 de Pitbull e 1 de Bruno Maranhão. Estava praticamente aí garantida a classificação do Guarasol para a segunda fase da Série D. E o Guarani de Sobral nem viu o Flamengo do Piauí em campo e atropelou. Aí vamos acompanhar. 5-0 de liderança do grupo A3 da Série D. Esse foi o saldo do Cacique do Vale no Junco. Rádio ao pé do ouvido e expectativa. Afinal, estamos na quinta rodada da Série D e o torcedor do Cacique do Vale só quer uma coisa. Com certeza a torcida do Guarani está esperando esta vitória ansiosa hoje aqui no Estádio Junco. Pois é, bola no campo, corre daqui, corre dali e aos 14 minutos de jogo o Guarani sai na frente com esta cobrança de falta de Serginho. Muito bem aproveitada por Vanderlei, 1-0 para o Cacique do Vale. 15 minutos depois, olha o Vanderlei mais uma vez de cabeça, direto para o gol, finalizando o primeiro tempo em 2-0 para o Guarani. No início do segundo tempo, Danilo Pitbull consegue o terceiro para o time da casa. O Flamengo do Piauí parece não se encontrar dentro de campo. Aí Bruno Maranhão aproveita e faz mais um para o Guarani, 4-0. Depois de conseguir um pênalti, o Guarani fecha o placar com o quinto gol da partida nessa cobrança de Danilo Pitbull. A gente tá ali pra fazer os gols, né? Graças a Deus, fui feliz com 2.
mas ainda não ganhamos nada, temos que, no mínimo, empatar contra o Sampaio para garantir a vaga. Com a vitória de 5-0 contra o Flamengo do Piauí, o Cacique do Vale manda para casa o adversário e fica empatado com o JV Liberal e o Sampaio Correia em 8 pontos. Mas o Cacique do Vale é o primeiro dos 3 em saldo de gols. Eu acredito na competência e na capacidade da nossa equipe. Então é lutarmos com o que nós temos, com a aplicação que eu tenho certeza que o resultado virá. Mandou muito bem o Guarani de Sobral, jogando em casa, o time ainda não perdeu e tem tudo para passar para a próxima fase, né, Alan? E vai passar. O Guarani é um time raçudo, determinado, bem comandado pelo Oliveira, que é lá de Canindé, né? Da Terra Santa, ok? E que arrumou a casa do Guarani de Sobral. Bom ver o Guarani jogar com raça, com determinação e ganhando. Só me chama a atenção aqui, minha bela, o seguinte, que é que o Danilo Pitbull é artilheiro por onde passa, quando veste a camisa de um time grande, atrofia seu futebol. Sabes responder, minha bela? Não sei, mas isso acontece também com o Vanderlei, né? A camisa no Vanderlei, exatamente, também pesa, né, Alain? Mas pelo menos os dois estão fazendo um brilhante trabalho aí no Guarani. Se Deus quiser, vão levar o Guarani de Sobral à Série C. Grande vitória do Guarani aí contra o Flamengo do Piauí. E na última rodada, no dia 22 de agosto, o empate em 2-2 contra o Sampaio Correia garante o primeiro lugar do grupo no estádio Nhonzinho Santos. Silvio fez o primeiro gol pelos maranhenses. Depois, Danilo Pitbull empatou. Célio Codó colocou o Sampaio na frente de novo. E no fim, Marcos Túlio deixou tudo igual. O América de Manaus estreou no dia 18 de julho e venceu por 3-1 o Cristal, com gols de Charles 2 vezes e Carlinhos para os amazonenses. Na segunda partida, foi 3-3, com Cametá fora de casa no estádio Parque Bacurau, com 2 gols de Charles e um de Ivan. O Mecão, no dia 1º de agosto, empatou em casa com o Remo, com gol de Guará. Na quarta rodada, perdeu para o mesmo Remo por 1-0 fora de casa. Na quinta rodada, empatou de novo em casa, 0-0 com o Cametá. E na última rodada da primeira fase, no dia 22 de agosto, venceu por 2-1 o Cristal de virada, com gols de Bigu e Batista. Na segunda fase, foi só emoção contra o Santa Cruz. Primeiro jogo no Arruda, 50 mil pessoas viram o Guarani sair na frente aos 19:24 do primeiro tempo, com Leandro Cardoso, depois Joelson e Alisson. 2 vezes viraram para os pernambucanos e Jackson ampliou. E no fim, Danilo Pitbull diminuiu para os cearenses. Placar de 4-3 para o tricolor de Recife. Vamos aí acompanhar como foi esse jogo emocionante no Arruda. Lotadíssimo, quando o Santa Cruz era da 4ª divisão. Rodrigo, que jogo do Santa Cruz contra o Guarani de Sobral, né? Um teste cardiológico para o coração tricolor, porque, olha, 38 pessoas foram atendidas, esse é o número do Corpo de Bombeiros, né? 38 pessoas foram atendidas lá no Arruda, passando mal. Realmente é teste para cardíaco, né? Como a gente fala no futebol, aquele jogo de muita emoção. Mas tomara que o pessoal se recupere bem, né? Porque ainda tem jogo pela frente. Santa Cruz ainda vai enfrentar o Guarani lá, o que promete ser um jogo muito complicado também. Bom, no Arruda, um jogo dramático, emocionante, que teve festa tricolor no final. Os gols da vitória do Santa sobre o Guarani, agora pra você. Olha só, a bola estava no ataque do Santa, o Joelson foi desarmado, os jogadores do Santa pediram falta, o árbitro não marcou. A bola sobrou lá na direita. Agora, com o Danilo Pitbull. Ele desceu, teve espaço ali para o cruzamento,
levantou na área, a bola foi no travessão e no rebote o Leandro Cardoso fez gol contra. Quem cabeceou no travessão foi o Marco Túlio do Guarani. O Leandro Cardoso foi tirar essa bola aí, colocou pro gol, 1-0 pro Guarani. Tuti e Leandro mais uma vez se atrapalharam, outro gol contra, outra vez Leandro Cardoso. Isso aos 24 do primeiro tempo, já estava 2-0 pro Guarani. Thiago Granja foi quem cruzou essa bola. Só que aí veio a reação do Santa. Aos 33 o Brazão tentou, a bola sobrou pro Alisson. Ele bateu cruzado e Joelson diminuiu. Boa partida do Joelson ontem e ótima partida do Alisson. Olha aí, o Joelson fazendo o primeiro gol do Santa, né? Mais um no jogo. E o Alisson fez esse golaço de falta. 2-2. Que estreia do Alisson. Olha como pegou bem na bola, empatando a partida. Logo depois, o Santa chegou com esse gol contra aí, já a virada tricolor aos 42. O Alisson invadiu a área, bateu. A bola desviou em Tobias e foi pro gol, mas o gol foi anotado para o Alisson. Tuti começou a jogada, bateu lá de trás. Joelson dominou, tocou pro meio e olha que golaço fez o Jackson. Perna esquerda na bola, isso aos 4 do segundo tempo. Que golaço, um belo gol do Jackson. Santa Cruz fazia 4-2, só que aí bobeou e nessa jogada o Danilo Pitbull dominou, encheu o pé, diminuiu. A bola veio lá do Léo Olinda para a área do Santa Cruz e o tricolor do Arruda venceu o Guarani de Sobral no Arruda por 4-3. A gente falava dos gols, né? Como o critério é o mesmo da Copa do Brasil, realmente a questão ficou... A vitória foi importante, mas levar 3 gols no Arruda foi uma situação complicada. E 2 gols contra, né? O próprio Santa Cruz fazer gol contra. Pois é, a situação do Santa fica difícil, a gente explica já, porque depois do jogo os atacantes Brazão e Joelson falaram sobre o resultado. O mais importante é ter saído com a vitória e mostrar que o nosso time tem força, mesmo perdendo, adverso. A gente conseguiu recuperar e virar o placar. A gente joga os dois resultados, uma vitória e um empate. Acho que a gente tem que jogar com inteligência e atenção no início para não ser surpreendido pelo adversário. Pois é, né, Vanessa? E a gente não podia deixar de falar da torcida, né? Que torcida, beleza, rapaz. Mais quase 51 mil torcedores, né? Foram 50.897 torcedores no maior público do fim de semana. A gente tem imagens aí, ó, da torcida do Santa Cruz. Que beleza, rapaz. O maior público das 4 divisões do futebol brasileiro, o maior público do ano em Pernambuco, o maior público das 4 divisões, claro, no fim de semana, né? Porque o Vasco e Fluminense no Rio deu 76 mil torcedores. Olha que beleza, hein? Não tinha espaço pra ninguém, eu acho. Muita gente, beleza, maravilha de festa da torcida do Santa, que realmente fez bonito. E o Santa Cruz correspondeu em campo, apesar de ter levado aqueles 2 gols ali no comecinho. Parabéns aí pra torcida tricolor. Fez bonito, não teve briga. Foi uma festa bonita. Foi uma festa, realmente uma festa bonita. E o próximo jogo do Santa Cruz e Guarani de Sobral, no domingo às 4 da tarde, lá em Sobral, no Ceará. E o Santa joga por um empate para passar a fase seguinte. Lembrando que o regulamento é estilo da Copa do Brasil, aquilo que a gente falou. Então, Santa Cruz tem que pelo menos empatar. Se levar gol, vai ficar complicado pro tricolor. E assim, lembrando que vai ser um jogo difícil, né? Porque o presidente lá da federação do Ceará disse que 3 anos que o Guarani não perde em casa. Jogar lá dentro, chama Estádio do Junco, lá em Sobral, no Ceará, é muito difícil, ainda mais nessa situação, né? Se o Guarani, por exemplo, fizer 1-0, já está classificado. Então, Santa Cruz precisa manter a calma e tranquilidade lá também. Ok, Rodrigo, então... Emoção aí, quando o jogo lá de 4-3 para o Santa Cruz, dentro de casa, a gente viu aí com 51 mil pagantes, torcedores aí acompanhando o jogo entre Santa Cruz e Guarani. Ao som aí de Heitor Vilas Lobos, Baquenas Brasileiras. A gente está aqui no Fute Cearacast, trazendo a história e as emoções do futebol cearense e brasileiro. Vamos aqui dar sequência às emoções do futebol. No dia 12 de setembro, 4.756 pessoas viram
o Guarani de Sobral ganhar de 2-0 e eliminar o Santa Cruz de Pernambuco, com gols de Danilo Pitbull e Léo Olinda. A gente acompanha aí como foi esse jogo para o Guarani classificar-se em cima do Santa Cruz. Complicada mesmo com a situação do Santa Cruz. E olha, o tricolor pernambucano não venceu o Guarani de Sobral e está fora da próxima fase da Série D. Vamos conferir os lances e os gols. Com muito orgulho, sou tricolor. Não foi por falta de apoio, né? A gente viu aí que a torcida do Santa foi lá, Sobral, compareceu. E o Santa Cruz começou até bem no ataque, com o chute do Joelson, o Vantuí pegou. Depois o Guarani marcou. Aos 18 minutos, Danilo Pitbull recebeu e fez o gol 1-0 para o time lá de Sobral, para o Guarani, que continuou em cima. De novo, o Danilo Pitbull quase ampliou nessa jogada. Bateu, a bola foi perto ali da trave do goleiro Tucci. Agora já no segundo tempo, o Guarani voltou com tudo. Pitbull, olha só, puxou para a perna direita, mandou na trave. No rebote, Vanderlei chutou, Tucci fez grande defesa e ainda o Jean bateu por cima do gol do Santa Cruz. De novo aí, ó, o time de Sobral, o Guarani no setor de ataque. O Vanderlei recebeu e quase marca. O Leandro Cardoso, capitão do Santa, colocou o pé na hora H ali para salvar o tricolor. Agora o Santa, enfim, chegou ao ataque. Quase nessa jogada que o Vantuí foi no carrinho, o Joelson jogou pro meio, o Vantuí foi no carrinho e tirou. Só que o Léo Olinda fez esse golaço aí e praticamente, nessa altura do campeonato no jogo, já desclassificava o Santa Cruz. Um golaço de fora da área do Léo Olinda, 2-0 pro Guarani de Sobral. Olha só como pegou bem na bola, lá na gaveta, lá no ângulo do goleiro Tucci. Ia fazer mais um Léo Olinda, só que aí o Tucci saiu do gol e não deixou, fez a falta. Tomou o cartão vermelho, o goleiro do Santa Cruz, e aí o Elvis foi quem terminou como goleiro tricolor. E o Santa Cruz terminou perdendo a partida por 2-0, foi desclassificado da Série B do Campeonato Brasileiro, saiu o Tucci, e a torcida do Santa decepcionada, com toda a razão, porque o Santa Cruz é o segundo ano que fica nessa situação. Como a gente viu, foi 2-0, poderia ter sido até mais. O time não foi bem, não jogou bem o Santa Cruz. O Guarani engoliu o tricolor do Arruda jogando fora de casa, Vanessa. E a explicação pela derrota em Sobral é do lateral esquerdo, Alisson. Na verdade, a gente perdeu para nós mesmos. Como o professor Givanildo falou, que não podia ter errado. Infelizmente, erramos. Onde não podia ser, a gente jogava por 2 resultados, e a equipe adversária surpreendeu a gente mais uma vez. E erramos, perdemos a partida com um erro nosso. Então, pagamos um preço muito caro e agora temos aí 2 partidas na Copa do Nordeste para encerrar na competição. Como disse o lateral Alisson, resta ao Santa Cruz agora disputar os jogos do Campeonato do Nordeste. O Santa entra em campo na quinta-feira, recebe o Confiança em Aracaju. Que situação complicada, né? Como que fica a questão do Santa Cruz agora? Está garantido na Série D do ano que vem, não? Não, precisa disputar o Campeonato Pernambucano no ano que vem para assegurar uma vaga. A gente vai depender aí da situação do Salgueiro, né? Se o Salgueiro permanecer na Série C, Náutico e Sport, independente da divisão, o Santa Cruz tem que ser pelo menos o 4º. E Givanildo deve acertar aí alguma coisa, também deve deixar o Santa Cruz. O time de Manaus venceu em casa o Misto por 3-1. Com gols de Luiz Carlos e Charles 2 vezes. Na partida de volta, perdeu por 4-2. Gols de Charles e Clailson. Mas como tinha feito mais gols fora de casa, se classificou. Na terceira fase, o Guarani de Sobral venceu a primeira partida por 3-2 contra o Sampaio Correia. Vanderlei fez aos 7 minutos. Thiago Miracema, aos 25, empatou para os maranhenses. Deca ampliou para os sobralenses. Elanardo deixou tudo igual e Johnny deu números finais à partida. Se acha que se banidão, hoje você tá fudido, metade
mais. Mexeu com a chance e agora eu lamento. Duas pistolas na mão é o meu fundamento. Não tem que se esconder, que eu vou te achar. Sou da força, joga o terror de Sobral. Não tem que respeitar, se mexer o bonde vai te caçar. Eu sou o terror de Sobral. Comédia. Futebol cearense com Fute Cearacash. É o hino da Força Jovem Guarani, a Força Jovem organizada de Sobral. Vamos acompanhar aqui a vitória contra o Sampaio Correia. Vamos acompanhar aqui no Fute Cearacash. Deu um passo importante rumo à Série C. Com a vitória sobre o Sampaio Correia no Junco, o Cacique precisa apenas de um empate no jogo de volta para passar de fase. E mesmo com derrota, o Bugre pode se classificar por índice técnico. Na batalha pela terceira fase da Série D, o Guarani larga na frente do Sampaio Correia. Logo aos 7 minutos, Vanderlei recebe de Danilo Pitbull e marca o primeiro. Mas quem empata o jogo é Miracema. Ele recebe o cruzamento e manda para dentro da rede do Guarani. Tudo igual. Danilo Pitbull, inspirado, arrisca de bicicleta e quase aumenta para o Cacique do Vale. No finalzinho do primeiro tempo, Vanderlei também quer mais um, mas a bomba está na mão de Rodrigo. O segundo tempo começa com o Cacique pressionando e o time de Sobral conta com a ajuda do adversário para ampliar. Deca corta o lance e faz gol contra. Guarani 2-1. Em seguida, João Neto, do Sampaio Correia, quase consegue o empate, mas só assusta o goleiro Vantuir. O segundo gol, aliás, golaço do Sampaio Correia, vem dos pés de Elanardo. Mas apesar da comemoração, é o gol de Jones quem fecha o jogo. Com a vitória apertada de 3-2 do Guarani sobre o Sampaio Correia aqui no Junco, o time de Sobral corre agora para a próxima disputa no dia 2 de outubro, lá no Maranhão, num jogo que promete. Agora trabalhando toda semana aí para que em São Luís a gente não erre tanto e consiga a nossa classificação. Já conhece o time dele, humildade, vamos para lá com os pés no chão, vamos trabalhar. Tenho certeza aí que a gente vai fazer um bom jogo lá e sair com o resultado positivo que essa torcida do Guarani merece. Aí. As esperanças do futebol estão voltadas para o Guarani de Sobral, aí que, dadas as devidas proporções, está fazendo a melhor campanha dos times cearenses, né? Beleza, né? Guarani é determinado, é raçudo, é tudo isso, né? Agora me chama a atenção um detalhe, aliás, dois. Se o Pitbull acerta aquela bicicleta, teria sido o gol mais bonito de toda a rodada dos campeonatos da CBF. Número 2. Por que é que a torcida do Guarani não prestigia o time lá no Junco? Junco é um estádio lindo, tá bom? E por que é que não prestigia? Pouco público lá. Tem razão Luizinho Torquato, o pai também, de reclamarem. Por que é que o torcedor não se sensibiliza? O jogo de ontem, enfim, era uma decisão e o Guarani caminha em busca da terceira divisão. Cacique do Vale do meu coração. No jogo de volta, o empate de 1-1 da classificação ao Guarani de Sobral, com gol de Danilo Pitbull de novo. Na terceira fase, o América venceu por 1-0 o Vila Aurora com gol de Batista em casa. E no dia 26 de setembro, e perdeu depois fora de casa por 3-0. Mesmo assim, se classificou com o índice técnico em 8º lugar. Nas quartas de final, o time aí do Guarani de Sobral foi a Rondonópolis e enfrentou o Vila Aurora no estádio Germano Kruger e venceu por 2-0, com gols de Odil e Vanderlei. Vamos acompanhar aqui como foi esse Vila Aurora 0, Guarani de Sobral 2. Guarani que joga de uniforme rubro-negro, salta a cobra, Viotinho de cabeça, marca contra, mandando no canto direito de Júnior Negrão. 1-0 para o Guarani. No segundo tempo, cruzamento na área do Vila e Vanderlei, livre de marcação, toca de cabeça para decretar Guarani de Sobral 2, Vila Aurora 0, em Coelho Lutero Lopes. Na partida de volta, em casa,
o Guarani venceu o Vila Aurora no dia 17 de outubro. Dinei abriu para os matogrossenses. Depois Danilo Pitbull e Johnny decretaram números finais ao placar. O Joinville era o favorito, mas o América surpreendeu e venceu a primeira em casa por 2-1 com gols de Batista e Edinho. E depois na Arena Joinville, no dia 17 de outubro, ficou no empate em 1-1 com o gol de Luiz Carlos. Nas semifinais, o Guarani de Sobral empatou 2 vezes com o Araguaína, 2-2 fora de casa e 0-0 em casa. Classificação por nível técnico. E o gol que fez fora de casa, né? É o mesmo esquema aí da Copa do Brasil, que dá o melhor visitante a classificação. Foi 2-2 fora de casa, então a classificação ficou para o Guarani de Sobral, aí diante do Araguaína. Guarani de Sobral chegando aí à final. Depois de garantir a vaga na Série C de 2011 pelo Campeonato Brasileiro, o Araguaína voltou a campo. Desta vez, o adversário é o Guarani de Sobral, valendo vaga para a grande final da Série D. O primeiro lance de perigo veio com ele, Danilo Pitbull, que arriscou o chute. Martoni também assustou a defesa rubro-negra nessa cabeçada. E o artilheiro da Série D não desiste. Pitbull chegou mais uma vez com perigo. O Esnalto arriscou de longe, colocou Vantuir para trabalhar. E os torcedores não se mostraram muito satisfeitos com o resultado do primeiro tempo. Primeiro tempo, o Araguaína jogou mal, está mal posto em campo, precisa melhorar. Espero que faça um gol aí pra nós aliviar a torcida. Do meio pra frente não tem ninguém jogando, né? Ainda não entraram em campo ainda. A zaga tá boa, mas do meio pra frente tá muito apado. O meio tá... Nosso time tá muito fraco, dentro de casa não tá atacando. Nós temos que atacar pra ganhar o jogo. No segundo tempo, tome Guarani de Sobral, com 2 grandes jogadas. Primeiro, Danilo Pitbull para a defesaça de Wanderson. Depois é a vez de Zada soltar o pé. Mas o Torão do Norte não se intimidou e no cruzamento, Fernando sobe mais alto que todo mundo e coloca lá dentro, abrindo o placar no Mirandão. Araguaína 1, Guarani de Sobral 0. Mas a alegria do Torão do Norte durou pouco, porque Bismarck deixou tudo igual. Agora, Araguaína 1, Guarani também 1. Na cobrança de falta de Ederson, o goleiro Vantuir rebateu. A bola sobrou com Jócion, que chutou brusado. E a defesa do Cacique do Vale colocou para dentro. Agora, Araguaína 2, Guarani de Sobral 1. O jogo começou a ficar dramático. Bola nos pés de Johnny, que tentou na primeira, mas na segunda não deu para o Wanderson. Gol do Guarani. Agora, Araguaína 2, Guarani também 2. Lima derrubou Gilmar perto da grande área e foi expulso. Fim de jogo no Mirandão. Araguaína 2, Guarani de Sobral também 2. A gente conseguiu um bom resultado. Viemos em busca da vitória, não conseguimos levar um bom resultado para definir dentro de casa, que é muito importante para a gente. Sabendo que diante da nossa torcida, no nosso estádio, vai prevalecer a nossa força lá dentro. A gente sabia que poderia ter saído daqui com um resultado melhor, pelas oportunidades que a gente não aproveitou. Mas agora é trabalhar na próxima semana que a gente possa ir decidir dentro de casa, contando com o apoio da nossa torcida, fazer um bom resultado em casa. O Guarani mostrou que tem uma grande equipe, não chegou aqui à toa, ficou atrás do placar 2 vezes, foi buscar. Mas foi um bom jogo, um grande jogo. Quem veio aqui estar, acho que saiu satisfeito, não pelo resultado, mas pelo que viu dentro de campo das equipes buscando o resultado. Das 40 equipes, o Torão do Norte ficou entre as 4.
o adversário Guarani de Sobral. Dentro de casa, o empate em 2-2. Agora, o Torão do Norte vai ter que buscar o resultado fora de casa. A gente sabe que tem um grande desafio, a pressão da torcida. O time deles é uma equipe sólida, um time bastante difícil de se marcar gol. A gente vai buscar a todo momento a classificação lá com o Jesus. Sabemos que é difícil, mas vamos com humildade, com o pé no chão, que dá para buscar essa classificação. O grande objetivo já foi alcançado, nós não queremos entrar na final. Haja vista que nós deixamos uma parcela grande de entrega, de sangue, de suor, de sacrifício dentro do campo. Agora é contar com um grande jogo, né? Preparar a semana. Hoje nós já conhecemos o adversário, foi só o primeiro tempo de um jogo de 180 minutos. Tá aí a partida de 2-2, Araguaína e Guarani de Sobral, como eu falei, 2-2, e o segundo jogo 0-0. O time do Guarani estava classificado para a final. No dia 24 de outubro, jogando em casa, o América foi surpreendido e perdeu por 2-1. O gol foi de Rodrigo. Fora de casa, venceu de 2-0, com gols de Felipe. O interessante é que não havia torcida desses times. Públicos mínimos no estádio, juntando as duas partidas, só compareceram 265 pessoas, 265 pessoas, 20 pessoas a menos aí do que eu disse. Na primeira partida da final, o América e o Guarani ficaram só no empate. No dia 7 de novembro, perante 668 pessoas. Veja aí, uma final com 668 pessoas. Gol de Vanderlei para o time cearense e Edinho para o clube de Manaus. O jogo decisivo aconteceu no dia 4 de novembro no Junco, com 7.950 pessoas presentes. E o Cacique do Vale não tomou conhecimento do adversário. 4-1, Danilo Pitbull, Júnior Alves, Vanderlei e Johnny marcaram e descontou para o visitante Clailson. A formação base do Guarani de Sobral, comandada pelo Oliveira Canidé, foi de Vantuí, Alberto, Tobias, Júnior Alves, Clailson, que foi o que fez o gol contra, né? Ricardo Baiano, Carlos, Thiago Granja, depois Dionis, Bismarck, Danilo, Pitbull, Léo Olinda e Vanderlei, depois Jean. O jogo é histórico que deu o título para o Guarani de Sobral em 2010, o único título de um cearense nas 4 divisões do futebol brasileiro. Uma partida aí que consagrou o Cacique do Vale. Há 28 anos está no clube, o Guarani contou com um ataque forte, com Vanderlei e Danilo Pitbull. Eu torço Guarani, foi aqui que abriu as portas para onde eu cheguei até hoje. Eu não quero decepcionar a torcida do Guarani, não. Esperamos que a gente possa fazer um grande jogo e consagrar-se aí campeão. A dupla estava mesmo com fome de bola e de gols. Tanto que na primeira jogada de perigo, o Guarani fez 1-0. Lembra do ataque poderoso? Pois é, a jogada do segundo gol começou com Vanderlei, que chutou para Nailson espalmar. E em time campeão é preciso ter um zagueiro que saiba fazer gols. O nome dele é Júnior Alves, que após a cobrança de escanteio, testou firme e viu a bola entrar de mansinho no gol do América. 2-0. E esse gol aí teve dono. Minha filha mais nova está completando 2 anos hoje. E ela pediu, papai faz o gol. Toda vez que ela pede, eu sou abençoado, graças a Deus, consegui fazer o gol. O Guarani tem Vantuí, goleiro querido pela galera. Tem moral até quando erra. Se bem que no gol do América, no comecinho do segundo tempo, todo o setor defensivo vacilou. Melhor para Clailson, que diminuiu, 2-1. Mas o Guarani tinha uma torcida que soube empurrar. Vanderlei em mais um contra-ataque. E parou nas redes do América. 3-1. E em time campeão, tem que ter experiência. Ricardo Baiano obrigou o Batista a parar a jogada.
Resultado, cartão vermelho e o América com homem a menos aos 7 minutos. Melhor para o Guarani, que aproveitou a desvantagem do adversário e lançou o Jones no jogo. E foi só o lateral entrar em campo para marcar o 4º gol da partida. E mais um contra-ataque. Uma noite que entrou para a história de Sobral. Com o troféu improvisado na mão, o coração de muitos jogadores e torcedores do Guarani, primeiro time cearense a conquistar o título de campeão brasileiro, com certeza transbordou de alegria. Parabéns ao time campeão, mas apesar da derrota, os torcedores do América não perdem as esperanças não, viu? Eles prometem acompanhar o time nos jogos pela Série C do Brasileirão. Tudo meio improvisado na hora de assistir o jogo. Como o campeonato da Série D não é transmitido, o jeito foi dar um jeitinho. Ligar o computador em uma TV grande e assistir ao jogo. E até o mascote entrou na torcida, mas depois do primeiro tempo a animação foi embora. Isso porque o América já perdia por 4-1. Não perdeu não, a gente tá na C, o sentimento é de vitória, pra gente derrota foi apenas conquista. E tanta devoção pelo time continua agora na Série C do campeonato. Um dos torcedores até criou um site para divulgar as tabelas dos jogos e tentar aumentar o grupo aqui no Amazonas. Como tem o Flamengo, como tem outros times, também tem o pessoal daqui que precisa do apoio, né? Então a gente convoca, a gente está sempre fazendo nossas reuniões aí da torcida para trazer o pessoal para perto, para ir para o estágio, ir para os treinos também, que é muito importante. Os jogadores se sentem satisfeitos quando vê a torcida acompanhando o treino. Então a valorização é dos profissionais também, como pessoas, como profissionais, que eles dependem disso. E agora precisam ainda mais desse apoio da torcida, até chegar onde eles desejam. E a gente vai sempre estar motivado e com certeza a gente vai chegar lá, na Série A. Você viu aí a conquista do Guarani de Sobral, 4-1, diante aí do América do Amazonas. Um jogo aí importantíssimo para o futebol cearense, para a história. Vamos só corrigir aqui a questão do Clailson, que na verdade que fez o gol do América do Amazonas não foi um gol contra, foi um gol do Clailson mesmo, do time, mas a gente pode destacar que ele pertence ao América, não foi gol contra, né? Só corrigindo aí para você ver. O governador do estado, Cid Gomes, que é torcedor do Guarani de Sobral, entregou um troféu simbólico aos jogadores. O presidente da Federação Cearense de Futebol, Mauro Carmélio, e o prefeito de Sobral, Leon das Cristino, na época, também estiveram presentes no Junco e presenciaram a festa. A propósito, como diz aqui no blog aqui do Globo Esporte, Afonso Ribeiro, ele destaca que o time do Guarani não recebeu o troféu oficial da CBF, pois o título, na época, ainda precisava ser homologado, porque antes do jogo, a justiça tinha impedido a realização da partida, mas o América de Manaus, que foi punido com a perda de 3 pontos por ter utilizado um jogador, irregularmente conseguiu um recurso e o jogo foi realizado. Mas depois foi comprovado aí que o América jogou com um jogador irregular mesmo, né? E o título, apesar de tudo, ficou com o Guarani de Sobral mesmo, que ganhou em campo o campeonato e ficou com o título da Série D. Guarani de Sobral, campeão brasileiro. Esse é o Fute Cearacast, futebol cearense em destaque para você, acompanhando todos os momentos do futebol cearense. Narração e edição, Carlinhos Alves. Para Luiz Torquato e Cid Gomes, a homenagem do nosso Fute Cearacast, e até o próximo programa. Teu nome é uma glória, Guarani, símbolo de vitória, Guarani,
luta és tão forte, és orgulho da princesa do norte. És assim, de um vale vibrante, que vai muito avante lutar por um povo que ama seu time. Guarani, vamos lutar, vamos ganhar. Guarani, teu nome é uma glória. Teu nome é uma glória, Guarani, ciclo de vitória. Guarani, na luta és tão forte, és orgulho da princesa do norte. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Carlinhos Alves, direto de Fortaleza. Chegamos à sua casa com o Fute Cearacast, um podcast que fala de futebol, de história, de notícias dos clubes, de entrevistas e demais curiosidades do futebol cearense. Hoje vamos contar a história do título do Guarani de Sobral em 2010, pela Série D de dado, campeão em 2010. Vamos lutar, vamos ganhar. O torneio da 4ª divisão do Brasileirão estava na sua 2ª edição e contou com 40 equipes. Foi 436 gols em 64 partidas, uma média de 2,66 gols por partida. O artilheiro da competição foi Danilo Pitbull, com 11 gols. O Uberaba, Minas Gerais, teve o melhor desempenho da primeira fase, com 18 gols. Operário e Santa Cruz, na primeira fase, tiveram a melhor defesa, levando apenas 3 gols cada. O Guarani de Sobral liderou seu grupo na primeira fase. Já o América do Amazonas ficou em segundo lugar no grupo A1.